Meu diretor, agora é Real Elite, Real Elite Funkball. e Funkball? Chegou a Perfeito. hora. Vamos pra tela, Capita, porque a gente estava conversando aqui sobre esse Real Elite Funkball, cara, que foi um jogo que, assim, me marcou um pouco negativamente, tá ligado? Sobre tudo que a gente conversou, tudo que a gente trabalhou durante a semana. Eu falei na live também que eu tava bastante chateado, bastante irritado com o que aconteceu, porque apesar das mudanças do Funkball, e que foram positivas, o Funkball ele Muito melhora com as certeza. mudanças dos jogadores que trouxeram para essa rodada, eu acho que o Real Elite, o nosso time, de certa forma, entrou achando que ia vencer o jogo na hora que ele quisesse. E aí a gente conversou depois do vestiário, depois eu vou falar sobre isso, inclusive. Tipo assim, eu senti nosso time desconcentrado, mano, desde o primeiro minuto até o último minuto. E a gente, de certa forma, a gente conseguiu empatar um jogo que a gente nem merecia, assim. Porque a gente conseguiu construir várias chances de gol. O Davi faz uma partida espetacular e acaba colocando a gente no jogo muitos momentos ali que a gente não estava no jogo. Mas, no geral, cara, a gente erra muito. A gente erra de falta de atenção, a gente erra defensivamente, a gente sai de 8 gols ao adversário, que, assim, com o máximo respeito ao Funkball, a gente não sofreu contra G3X e Fúria o que a gente sofreu contra o Funkball, defensivamente. O que, no meu modo de ver, visto que G3X e Fúria são os dois principais times da competição hoje, é inadmissível. Por mais que eles tenham alterado o time, melhorado bastante, o Funkball melhorou bastante, nosso e dado tem é péssimo. todo o mérito para isso, a gente errou muito. A gente faz um 3x3 do dado que, pô, é um horror de 3x3. A gente erra tudo o que a gente fez, a gente não consegue botar em prática tudo o que é falado no vestiário dos treinamentos. Se eu acompanho de perto, então eu sei o que foi pedido, a gente não conseguiu botar em prática. Então foi uma falta de atenção completa. Então acho que o time entrou mal, o time entrou desligado, o time acabou dependendo quase que completamente do Davi pra gente voltar pro jogo, tá ligado? E a gente sabe que o trabalho feito durante a semana não é um trabalho que premia esse Pra tipo de isso. atuação. Então a gente acabou errando tanto, e no fim do jogo ainda fomos pra uma situação de, mano, tá 8x8, uma bola do jogo no pé do Juninho que a gente acabou perdendo, quase que a gente Teve a do venceu Marlon também. sem merecer tanto assim, tá ligado? Então assim, é uma semana horrorosa pra gente nesse sentido, porque era um jogo muito importante. A gente conversou antes, eu bati na tecla, falei com os meninos do vestiário, eu falei no treino, cara, não acreditem que o Funkball vai vir de brincadeira porque eles têm 0 pontos, porque eles mudaram tudo, e assim como a gente, eles estão querendo ficar vivos na competição, então eles vão tratar esse jogo como uma final, e trataram, e foram muito bem. E ao contrário do que eles fizeram, a gente tratou esse jogo como um jogo qualquer. Chegou lá e perdemos. Eu posso só te fazer uma pergunta que eu fiz nos bastidores ali? A atuação do Davi de ontem, mais te assusta ou te conforta? Porque tem duas óticas, né? Uma, cara, eu tenho um craque nas minhas mãos, esse moleque tem potencial para ser um dos melhores da competição e tá sendo, e a gente pode ganhar muitos jogos com ele. Ou, cara, o Davi fez uma atuação inacreditável e ainda assim a gente conseguiu perder o jogo. Cara, então, eu vou até trazer o VVV para esse papo, porque a gente sabe que muitas vezes, muitas das vitórias da G3X foram colocadas na conta do Kelvin, e o Kelvin é um cara que protagoniza muito o jogo da G3X durante toda a parte que ele teve envolvido até chegar o momento da lesão, que vocês mostraram que vocês não dependem dele, vocês têm um time muito forte e coeso para além do Kelvin. E aí, o Renato fez essa pergunta dos bastidores, muita gente comentou sobre isso nas redes sociais, é o Real da VFC e tal, não sei o quê. E cara, eu volto a repetir, assim, eu acho que é um misto da sensação que me cabe hoje em dia, é sentir que, cara, é legal ter um cara protagonista desse jeito? Ótimo. É fantástico que o Davi consiga fazer o que ele fez em campo ontem. Mas, ao mesmo tempo, me preocupa que ele tenha que ter feito tudo o que ele fez, a gente não consiga vencer o jogo. Não tá seja ligado? o suficiente, Então, né? não foi o suficiente ontem. Então, me conforta e me preocupa. E, ao mesmo tempo, cara, tem uma coisa que eu costumo falar, VVV, e você tem toda a liberdade do mundo de falar sobre a gente, falar sobre vocês, trazer sua ponderação, porque, enfim, acho que vai ser muito importante. Cara, quase que todos os times na liga, diretamente ou indiretamente, tem esses protagonistas, tá ligado? O jogo passa muito pela definição de alguns jogadores. Por mais que tenhamos sextetos sólidos, times coletivos, muitas vezes é um cara que vai puxar esse jogo pra cima. Por exemplo, a Fúria tem um timaço com vários jogadores protagonistas, mas o Lelete ele consegue ser protagonista desse time. A partir tá do ligado? momento que você tem 1 contra 1, shootout, gol dobro, jogador estrela a todo momento, você vai ter que concentrar a sua principal arma em um jogador. Perfeito. E se esse jogador conseguir ser importante, ele vai fazer 4 gols, como foi o Davi ontem, seja num shootout, seja no 1 para 1, seja no 2 para 2, seja em qualquer momento desse jeito. Então, assim, natural que aconteça, como acontece com o Luquinhas, como acontece com o Kelvin quando ele não tá com o Andras, como aconteceu com o Tom, talvez, como acontece com o Lelete e com todos Como os acontece outros. com o Hector no Dendele, como Exato, acontece sim. com o Léo Gol no Nivelados e o próprio Perfeito. Ivo no Nivelados, que conseguem carregar muito esse desempenho individual. Aquele tua opinião, VV, porque tipo assim, eu tenho bastante nessa tecla. Eu sou um cara que assim, eu gosto de ter um cara, eu acho legal que a gente tenha conseguido ter um cara que é o Davi, que é protagonista do jogo, mas ao mesmo tempo, eu acho que isso não pode ser só isso, sabe? Sim, A gente tem que construir um entorno para que ele protagonize o jogo, mas ao mesmo tempo a gente consiga ser Vocês equilibrado. vençam.
Isso sempre rolou muito com a gente, e no Nations principalmente. Né? No G3X a gente até não sofreu tanto isso, porque a gente teve o David protagonista também na Copa Desimpedidos, por exemplo, o Anders muito bem no jogo contra a Fúria. Claro que o Kelvin decide, até numa jogada contra o dedo, mas aquilo é do Kelvin. No Nations, na final ele fez todos os gols, por exemplo. Ele faz 19 gols na Nations. 19 em 5 é jogos. uma loucura. 5 jogos, é uma né? loucura. 19, É não, isso. 5? 5? Sanidade. 19 gols. É inacreditável. E na final, se a gente lembrar o tanto que o Lipão jogou aquela final. Absurdo, Meu a bola Deus. que ele dá pro gol de empate. O Wembley, tá ligado? O Wembley jogando 40 minutos Barata. no estádio, baratinha. Então, assim, é muito louco isso, mas eu tento ver com um copo mais cheio, velho. Quando você tem um cara desse, é óbvio, ele vai acabar fazendo mais gol. Porque é o que o Renatinho tá falando, a gente tá falando. Tem o escalonado, se esse cara é melhor, ele é mais veloz, ele tem uma certa... ele converte mais shootouts, a gente continua com ele. Mas, realmente, sabe, vendo de fora, não é porque eu tô aqui estágio, mas é um jogo completamente à parte. Eu sempre falei e continuo falando que o Real Elite vai estar na França. Tá ligado? É um timaço. Eu torço muito por Né, porra, Bueno, vocês vão, velho. Bueno, o El. E eu fico com medo porque numa questão dessa, hoje Fúria e G3X estão ali na frente, a gente acaba ficando em segundo, vocês patinam de novo e vão em sétimo, a gente acaba se pegando num playoff. Né? Então, eu sempre falei, pô, a gente usa isso no nosso vlog. Esse é o jogo, é o melhor jogo do campeonato. Porque a gente pega um time muito forte, talvez o mais forte na nossa ótica, e na estreia. Então, vencer esse jogo é muito. O Apoca pega, esse é o melhor jogo do campeonato, é o melhor jogo. E, assim, pô, o El teve muito bem. Vocês já tiveram bons protagonistas nos últimos jogos também. Teve os 2 gols do El no último jogo. O Bueno faz uma partidaça no último jogo também. Bueno, e nesse pô, também, até nesse o shootout também. que ele acaba perdendo, que enfim, faz parte perder um shootout, tá ligado? Ele faz um jogo muito bom, na minha opinião, apesar de um sistema defensivo que falhou muito da nossa parte. Ele tem uma falha individual, um momento ali, uma jogada, domínio, tem uma sim. falha. Só que ele chega e faz o último gol, faz o do 8-7. Então, assim, o Bueno também não tenho o que dizer do Bueno, né? É um craque completo. Mano, esse time do funkeball é uma loucura também. É uma loucura, cara. É uma loucura. É o Douglinhas, é uma Douglinhas é galera. É fenômeno, fenômeno, velho. E aí botou uma pressão muito grande na gente. A gente acaba fazendo um 6-1 e tal. Hat-trick, né? E aí ele faz um hat-trick e começam a vir pra cima naquela de um golzinho, pode azedar tudo. Eu sei que é triste pra vocês, mas pra quem tá assistindo e tudo mais, quase foi o recorde de gol da Kings League. 8-8, Tá ligado? né? 8-8, isso mostra que o quão forte é a nossa liga. O funkeball com 0 pontos chega e pode fazer um 8-8 e ganhar no shootout do Real Elite. Sei que é triste pra vocês, mas assim, a liga ganha muito com isso. Sei lá, eu tento fugir um pouco dessa que só o Davi é o protagonista do Real Elite. Porque, Não, mano, esse time é muito foda. eu falei que o Davi Bueno, ele Elzão. protagoniza o jogo porque ele tem sido Porque responsável é pelos dele, gols. né? Tipo assim, ele tá com 8 gols na competição. Eu até comentar assim, eu parei pra ver estatísticas hoje, BBB, antes de vir pra cá. E assim, o Real Elite ele tem o terceiro melhor ataque da liga, que eu acho que é a Fúria com 20, vocês com 18, a gente com 17 gols marcados, se eu não me engano. Eu acho que é a trinca de melhor ataque da liga. Mas a gente tem também a terceira pior defesa por conta muito desse jogo. Então, assim, nós somos um time que a gente consegue criar as chances de gol. Óbvio, muitas passam pelo pé do Davi. Mas, cara, se vocês pararem para ver o jogo ontem, eu parei para ver o jogo de novo, porque eu sou chato, eu sinto a derrota, eu quero melhorar, eu fico atrás disso. Cara, a gente, em diversos momentos, a gente perde algumas chances que não vieram do pé do Davi e que foram construídas à base de jogada e que a gente perdeu a oportunidade de gol. E isso me chateia muito, porque se acontece gol ali, ia ter uma outra percepção. Sim. Só que não tem como negar que foi uma partida defensiva muito ruim que a gente fez e que a gente ficou muito vulnerável, né? E até um recado pra galera que me cobra muito, fala assim, porra, Alan, você falou que o teu time era muito bom, você estava muito confiante no seu time. Cara, honestamente, eu ainda sinto confiante no meu time. Eu tô aqui usando a opinião do VVV, que ele já tinha falado isso pra mim anteriormente, a gente conversou nos bastidores, até pré-liga, quando o VVV foi uma das primeiras pessoas que soube os wildcards que eu ia trazer pro meu time, que a gente conversou antes de ir pro Mundial. Nations. A gente conversou, eu, você, o Gaules, o Apoca. E, cara, assim, eu não tô usando só a opinião dele porque ele tá aqui de embasamento, mas muitas pessoas que vivem esse meio percebem que, mano, tem um trabalho sendo feito ali e que a gente tomou boas opções de montagem desse time. Eu fico muito chateado de não conseguir ver esse trabalho sendo transformado em pontuação, porque eu percebo que, pô, a gente tem uma boa equipe. Óbvio que a gente tem vários processos a ser melhorados, porque todo time tem, só que a gente não conseguiu transformar em pontuação, e essa parte, especialmente contra o funkeball, foi muito ruim. A galera fala assim, porra, Alan, você vai mudar tudo, você vai falar de tal cara, tal cara, tal cara, tal cara. Eu queria até falar falando sobre isso pro público que está assistindo aqui, que talvez não seja todo meu, mas muita gente me acompanha e torce pro Real Elite. Cara, honestamente, não esperem que eu chegue aqui e vá apontar dedo para não sei quem, não sei quem, não sei quem, falar que alguém é responsável pela derrota, esse jogador aqui é ruim, esse aqui é ruim. Eu não vou fazer isso. O que eu tenho que fazer é dentro do vestiário. Ontem o Capita estava vendo o El
quando acabou o jogo, estava absolutamente revoltado e frustrado com o jogo. Ele me chamou e falou assim, mano, vem pra vestiário com a gente hoje, porque você precisa falar com os moleques. A gente vai falar. Eu já tinha falado antes e cheguei lá no vestiário, e dentro do vestiário, a gente quebra o pau, mano. A gente vai falar tudo o que tem que falar, vai corrigir tudo, vai estressar, vai cobrar, vai fazer tudo. Saiu dali, eu vou defender cada um que tá ali, mano. Eu não vou queimar ninguém, eu não vou trazer aqui culpados pela derrota para vocês. O meu papel é, como presidente, a postura que eu quero adotar, e estou falando aqui. Dentro do vestiário, eu vou cobrar. Nos bastidores, eu vou cobrar. A gente está, mano, analisando todas as possibilidades. Tá pensando em tudo. Hoje eu falei pro Capita BBB. Eu acordei, fui ao banheiro, estava sentado no vaso sanitário e tive uma ligação de 2 horas com a comissão técnica, sentado no vaso, sem sair. Ali. Permaneceu. E permaneci ali. 2 horas no telefone. Porque a gente está insatisfeito com o que aconteceu ontem. Tá todo mundo puto. Tá puto o El, tá puto o Davi, que mais uma vez mandou mensagem pedindo desculpa porque a gente não conseguiu vencer. Tá puto o Bueno, tá puto o Juninho, tá puto o Marlon, tá puto o Goiás. Tá todo mundo puto com o resultado, porque a gente esperava mais. E é o que eu falei, dentro do vestiário, nos bastidores, a gente está cobrando. A gente quer mudança, a gente quer vitória, porque a gente montou um time que, mano, na minha modesta opinião, não é para fazer o jogo que a gente fez ontem. Só que, chegar aqui, eu vou defender esses caras, mano. Exato. Pra vocês, pro certo. público, eu vou comprar o barulho do meu elenco. Porque, cara, eu não posso chegar aqui e apontar esses culpados e não faz parte da minha personalidade fazer isso. Então, dentro do vestiário a gente resolve. Pra cá, mano, eu vou seguir com o mesmo pensamento. Nós vamos tentar fazer uma semana melhor de trabalho, vamos corrigir o que deu errado e semana que vem a gente, precisa dar uma resposta pública. Eu espero que essa resposta seja dada. Acho que são 3 momentos, né? O momento da live durante o jogo, que em alguns momentos a gente vai criticar, em alguns momentos a gente vai elogiar, em alguns momentos a gente vai ficar quieto porque tá tenso, normal. O momento do vestiário, que vai falar e vai cobrar os caras e vai estar junto lá, independente do que acontecer. E o pós-live, que a gente, na verdade o pós-live não, né? O pós-jogo que a gente continua na live é o que vem aqui. Que não vai jogar os caras pros leões pra vocês ficarem batendo, vocês podem bater em quem vocês quiserem. Vocês não vão ouvir da nossa boca que tal cara é uma merda, um horrível, um lixo. Ah, mas você faz isso quando o Palmeiras joga. Eu não sou amigo dos caras do Palmeiras, entra no vestiário dos caras do Palmeiras. Não, e tem eu não tô outra, nem aí, cara. porra. A gente, quando fala assim, em relação à minha com o Vasco, tá? Eu acho que o VVV tem a mesma relação com o São Paulo, que ele é São Paulino. Sim. Meu irmão, eu com o Vasco sou torcedor. Eu não tô Exato, no dia a dia. porra. Eu não tô ali no dia a dia, eu não sou responsável pela montagem do elenco do Vasco, eu sou O momento torcedor. que a gente Então, é torcedor é o da... eu posso até adotar a postura que o próprio Chas tem a postura com os jogadores da Elite. Exato. Mas eu, como presidente do time e responsável pela toda a estrutura que está sendo dada aos moleques ali, e tô vendo o dia a dia, tô vendo a frustração de cada um, como cada um está desempenhando, como cada um está trabalhando, eu não vou chegar numa live para milhares de pessoas e falar assim, cara, tal cara é o culpado. Exato. Porque, mano, eu não vou fazer isso, tá ligado? Eu não vou fazer isso, porque a minha percepção de grupo de futebol é, se eu faço isso, eu perco o elenco. Então, a gente quebra o pau nos bastidores, no vestiário, e dali pra fora, meu irmão, vocês não vão viver queimando ninguém. Eu quero o elenco fechado para que a gente consiga resolver as coisas e chegar a um cenário melhor. Caça às bruxas. Vai ter caça às bruxas num jogo em que o coletivo foi ruim, mano. O coletivo foi ruim. Fez um jogo ruim do início ao fim. O time fez um jogo ruim como coletivo do início ao fim. Não tem o que falar. Perdeu posse, se desfez da bola muito fácil. Pô, o dado, o momento dado, os 3 minutos lá, 4 minutos, sei lá. nem Ruim do lembro início ao quantos fim. caras deu de acréscimo. Foram 4 minutos horríveis de todo mundo que passou em campo. De todo mundo. Por quê? Deu oportunidade do Funkball abrir o placar, não teve paciência de trabalhar a bola, finalizou, eu falei antes do jogo, tem que chutar. Por quê? Porra, desculpa, ninguém é burro também. O Funkball tinha um goleiro como o Eldcar. A partir do momento que os caras sabem que tem um goleiro como o Eldcar, eles não vão dar preferência para um goleiro no draft. Pô, normal, faz parte, velho. Vai ser o cara da última escolha. Não vai ser o goleiro melhor ranqueado entre todos os profissionais que foram escolhidos para estar ali escolhendo o goleiro do seu time. Pô, finaliza de longe. Agora, não precisa finalizar sem bola do meio de campo, mano. Sem bola do meio de campo. Finaliza equilibrado, trabalha a bola. Eu sei que dentro da quadra é muito mais difícil, né? É muito mais bonito eu falar aqui sentado do sofazinho verde. Mas, pô, foi um jogo ruim e o que mais me pegou, assim, tava muito desconcentrado. Foi muito Exatamente, desconcentrado, foram erros Eu acho que assim, infantis. querendo ou não, também teve um dedo do Edmilson ali. Ele traz 3 jogadores do campo. Porra, sim, não é o mérito do futebol. A gente começou isso no off, né? Camisa 49, o Davison, acho, ele faz uma partida monstruosa contra a gente. Ele, tanto defensivamente quanto ofensivamente, ele consegue muito bem. E muito no físico. Jogador que está preparado fisicamente, que vinha fazendo
né, uma pré-temporada e tudo mais, ainda não tem tanto conhecimento da liga, mas fisicamente, na vontade, né, a gente viu que deu muito. O moleque Joe fez uma boa O partida. shootout dele é uma sacanagem. É uma aquele bate, sacanagem. né? Assim, é um cara que também tive o prazer de trabalhar. Ele, mano, ele não se esconde. Velho. Pô, eu Ele amo tem o moleque coragem. Joe, ele tem. Dá um passe primeiro, que é um passe, pô, milimétrico, muito bom. Aí tem a parte do shootout também. E é isso, assim, dá pra ver. É claro, né, velho, ficar falando de fora e tal, mas o Funkball mostrou ali uma... Mostrou. que eles Resiliência veem da que, hora, que né? vão querer. Eu falei, o É uma Funkball ele resiliência. mereceu também. vencer a partida, BBB. Por, tipo assim, eu acho que, observando o que foi feito do nosso lado, eu acho que a gente não fez uma partida pra vencer aquele jogo, tá ligado? Não teve um momento a gente do não, jogo em que a gente mereceu não vencer. jogou um futebol que eu considero aceitável pra gente vencer a partida na Kings League. A gente só equilibrou o jogo porque o Davi fez uma partida Talento, espetacular. talento. E o goleiro foi muito bem, porque se não fosse Também, ele, a gente o fazia uns Gustavo. 13 gols na gente também, tá ligado? Então, assim, então o futebol pra mim mereceu vencer a partida, foi muito bem, acertou nas escolhas dos jogadores que eles trouxeram. E vamos ver como é que vai ser daqui pra frente, né? Porque o futebol mudou a perspectiva, Renato. Não, total. E agora, isso eu não falei em live, mas eu falei com o Camargo lá no apartamento. Pra mim, nessa partida especificamente, se não termina da forma que terminou e vai pro shootout e tal, alguém tivesse que vencer, era o Funkball. Era Eu achei que foi um Funkball, jogo perfeito. mais deles do que do Real Muito Elite. mais, mano. Por mais que o Real Elite tenha ido muito bem ofensivamente, tenha conseguido fazer uma quantidade de gols muito expressiva, eu achei que era uma partida para o Funkball vencer. Da forma que foi, tudo bem, também não acho que é nada fora da curva, mas tivesse que vencer ali no padrão, de uma forma talvez até com 1, 2 gols de diferença, eu acho que era um jogo mais pro Funkball do que para vocês. Em todo momento, a busca pelo placar, ela foi arrastada. Primeiro foi arrastada pelo pênalti do presidente. Depois ela foi arrastada pelo shootout do Davi. Sim. Depois ela foi arrastada... Pô, e todo momento ela foi sendo arrastada para conseguir chegar. Em nenhum momento, pô, estamos melhor no jogo, vamos buscar, estamos trabalhando, estamos conseguindo pressionar os caras. Em nenhum momento teve isso. Exatamente. Então, assim, como recado que eu deixo aqui ao torcedor, né, que cobra muito essa postura, assim, cara, saibam que não fica ninguém feliz com a derrota, cara. Eu sou um dos caras, assim, mais competitivos que vocês podem imaginar, assim. Eu quero vencer a todo momento, eu tô me dedicando pra cacete nisso e a gente tá a todo momento pensando em tudo que a gente pode fazer para conseguir essa vitória. E a gente vai tentar conseguir na semana que vem. O trabalho está sendo feito. Só não esperem que eu vá chegar aqui e colocar aí culpados a vocês. Isso eu não vou fazer. De resto, tudo está sendo feito. Bastidores a gente quebra o pau, vestiários quebra o pau. Dali para fora, não espere essa postura de mim, porque eu não vou adotar nunca, assim. Seja em desclassificação, seja em vitória, eu não vou jogar culpados a vocês, porque os meninos não merecem, mano. Cada um tem a sua trajetória, cada um tem a sua história. Os caras podem ir bem, podem ir mal, mas mano, ninguém tá de sacanagem ali. E vou te falar, muitos dos caras ali estão pagando para jogar, mano. Porque os caras recebem um salário da Kings League que é pouco porque eles conseguem se dedicar, de viajar, de fazer tudo, de conseguir ir, se dedicar nos dias que não tem treino e tal. Então, tipo assim, mano, a molecada tá se esforçando pra caralho pra estar ali. Então, assim, não queiram que eu coloque esses caras aí aos leões pra vocês que eu não vou colocar. Perfeito. Então, assim, dali pra fora, a gente vai estar junto, o VVV é treinador, ele sabe da importância de você ter um elenco fechado, unido em todo o ecossistema, né? Estamos falando assim de direção, Sim. presidência, time, treinador e tal. O quanto isso é importante para você fechar um time e conseguir construir essas vitórias. E no fim das contas, Renato, o VVV ele tá na G3X. A G3X ela existe como futset há mais de um ano, quase um ano, correto? Mais Pegar de o um- Mundial. um pouquinho mais de um ano. Um trabalho a longo prazo. A própria Fúria também, que não conseguiu resultados positivos nos últimos campeonatos que teve, tá aí há um ano. A gente tem 4 jogos de existência, mano. Então, assim, as coisas vão acontecer, tá ligado? As verdade, coisas vão loucura, melhorar. né, pensar Nem isso. sempre vai ser um acerto que vai acontecer no primeiro minuto, no primeiro jogo, no segundo jogo. Talvez seja um acerto que aconteça no sétimo, no sexto. Eu espero que seja no quinto, na Cara, semana que vem. E vocês estão muito corretos, tá? Você, né? 100% de sua fala. Dá pra ver em campo, que tá fechadão ainda. Vários gols que a comissão vai lá, o Davizinho vai. Tal. Imagino que deve estar muito difícil. Assim, o El não é um cara que gosta de perder. Eu Você lembro, conhece, né? né? O El ele não gosta de perder treino. E é muito disso, né? Não dá pra gente. Também temos personagem às vezes na live, mas o torcedor vai querer que a gente fale um pouco mais, vai querer que a gente queime alguém. Isso não existe. Até puxei esse ponto, porque assim, na minha questão, e lá, né, nessa minha carreira no G3X, eu tive muita sorte, né? Que lógico foi uma indicação. Eu não tinha um backup atrás disso aí, joguei bola lá atrás, mas enfim, o Apoca, que é meu auxiliar, e o Roma, que é o analista de desempenho, auxiliar, né? A gente é um trio de fato. E eu, velho, a minha virtude de fato é, por incrível que pareça, gerenciamento de pessoas. Porque o treinador de campo, de fato, do nosso time sempre foi, todo mundo sabe, é o Apoca.
O Apoca é muito melhor treinador de campo que eu. Ele entende muito mais, ele estuda muito mais. Ele é muito foda. Em breve o Apoca está na Série A. O Roma, ele tem livro. Roma dá curso. Então, assim, no meu background eu tinha 2 pessoas muito preparadas, que ajudam muito. Claro, eu ali tenho uma visão no geral da coisa. Cara, dá pra gente fazer isso? Eu tô pensando em tal. Dá, vamos ver um jeito da gente fazer isso no treino, Roma. Apocão, tô querendo treinar tal coisa e tal. E eu tenho um treino específico para isso, a gente vai fazer lá e tal. Então, assim, a gente sempre se completou muito e eu sou um cara completamente diferente lá do que eu sou na minha live. Na minha live você vai ver me explodindo às vezes e tal, e manda ali, é um inimigo e papai, é uma piadinha. Só que, primeiramente, jamais queimar algum atleta dessa maneira, né? Expor algumas coisas desse jeito, porque, velho, no final é uma família, velho. São pessoas São ali, cara. pessoas que querem vencer junto, saca? Então é muito disso, eu tenho certeza que isso faz muita diferença nessa nossa jornada, né? Perder um pouco às vezes e tal, às vezes com times muito melhores, às vezes com times bem piores, né? Chegamos numa final do Mundial, na Nations foi mais fácil, mas muito disso, velho, de sempre tentar. Claro que é um clichêzão, vamos tentar, é a família e tal, mas naturalmente essas coisas vão acontecendo e depende muito da gente que está ali. O cara vai falando, pô, esse cara é true, saca, vamos nessa. Pô, o estágio está com a gente, é uma batida no peito do JP no Toguri que fala, mano, quer saber, esse cara é brabo, agora ele está colando nos tênis depois que eu cobrei ele. E aí o negócio vai escalando, velho. Não tem caô. Tem um negócio que, pô, claro que a gente traz pro futebol, pra Kings League, que é o que a gente tá trazendo, mas é só a galera do chat fazer um exercício básico, a maioria que tá aí imagino que trabalhe, beleza, tem uma galera mais nova então, mas tem a galera que trabalha. Pô, é muito simples, velho. Você é chefe de uma parte da sua empresa lá, os caras, você não vai, o cara que tá trabalhando mal, você não vai chegar pro seu cliente e vai ficar xingando o cara que trabalha com você ali, pô. Inclusive que você não pode demitir ele por 1 ano. Se você pudesse, falar, mano, quer saber? Você tá de sacanagem, você tá fora. Não pode fazer isso. Você tem que ficar com o jogador 1 ano na liga, o mercado é só ano que vem. Exato. Então, mano, é a nossa equipe, velho. Perfeito. Ontem eu dei uma tretadinha. Ontem o estágio também estava Eu ali pelo respondi Twitter hoje na também, madrugada. Eu porque- tive que, depois de uma vitória, eu tô lá, teoricamente, discutindo com o torcedor da Loud, que tá falando que o time é um lixo. Sim, Calma lá, velho. O time também não é um lixo. Você ganhou umas curtidas aí nos comentários e aí vai achando que virou comentarista. É um bom time que tá passando, não tá num bom momento. Eu esperava bem mais, tenho certeza que você, com o Maurição. É muito disso. O torcedor tem um momento dele. Eu xingo pra caramba o São Paulo. Xingo o meu treinador, eu acho que todo mundo xinga, até quem não é São Paulino, algumas vezes também compactuo com ele muitas vezes, até porque agora eu sou treinador, mas a galera não pode esperar a gente, principalmente a gente que bota cara e faz live também, e tá lá no projeto, que a gente seja como um torcedor nas lives também. A gente vai proteger sempre nosso elenco, véio. Não tem jeito. É isso que você falou, eu vi assim, eu tô contigo, eu também acho que eu nem deveria ter feito isso também, acordei Mas já não tem cabeça como, quente tem que assim. fazer às vezes. É velho. porque, cara, Você respondeu, eu nem vi, velho. não, porque o cara tava falando Meio que isso, né? Não vou basicamente, xingar. tipo assim, cara, você tá satisfeito com a derrota? E aí, prometeu pra gente um time bom e cadê teu time? Pô, é muito fácil fazer isso. Tipo assim, mano, cara, você quer o quê? Que eu aponte dedo pra alguém? Eu não vou apontar dedo pra ninguém, cara. Tipo assim, o que a gente faz nos bastidores, o VV sabe, ele tá dentro de um time. O Renato sabe também. Ali, mano, quando tá fechado o nosso elenco, o nosso time, mano, a gente tá ali, a gente tá suscetível a cobrar da forma que a gente quiser. A gente conversa Sim. com cada um, a gente conhece cada pessoa. Dali pra fora, mano, você não pode fazer isso. Pelo menos eu acho que você não pode fazer isso. Tem pessoas que pensam diferente. Tudo bem. Mas não esperem que a gente adote a postura que fazer, né? outras pessoas adotem, porque eu sou diferente dos outros. O VV é diferente dos outros. O Renato é diferente dos outros. Cada um tem o seu particular. Perfeito. Então é isso que eu vou fazer. E como o VV falou, às vezes traçam a analogia do futebol de campo, troca tal cara. Irmão, lá os caras podem trocar a hora que eles quiserem. Lá os caras ganham 500 mil reais por mês pra jogar Dinheiro futebol, infinito. ô BBB. Ah. Lá você tem milhões à vontade pra fazer. O contrato que você quiser fazer com os caras você faz. Os caras ganham milhões de reais por mês e você pode trocar a hora que você quiser. E normalmente Aqui o não, cara mano. quer ir embora para ele ganhar um cascalho porque ele está sendo demitido. Aqui, rescisória, né? se o cara vai embora, ele está acabando talvez com o futuro dele. Exatamente. Igual o estágio falou lá no G3X também, tem gente que está pagando para jogar, tem gente que foi demitido. E, velho, são coisas que a gente tem que entender gerir. Tem gente e que tem pô, que tá gerir. trabalhando durante a semana, CLT, e tá indo fim de semana pra treinar e jogar segunda-feira. Exatamente. Pô, já Então, falei, assim, pô, na Loud mesmo tem pô, jogador que trampa dirigindo van escolar durante a tarde e treina durante a noite. Pô, não tem como Sim. você exigir que esse cara vai chegar lá e ter o desempenho do Cristiano
Ronaldo fazendo Porra, toda a perfeito, preparação perfeito. possível e imaginável no jogador profissional, entendeu? Exatamente, aí o que o Bebê falou para finalizar isso, assim, a gente montou os elencos, a gente tinha uma convicção antes da Kings League começar e honestamente não serão alguns jogos, um revés ali após o outro que vai fazer com que a gente mude toda uma convicção de planejamento que a gente Tá teve, certo. assim. A gente vai adotar uma postura que é corrigir os erros, entender o que a gente pode mudar, entender onde a gente pode acertar e a partir daí a gente vai guiar o nosso futuro. Espero que na segunda-feira seja melhor, porque senão vocês vão ter o Alan mais puto ainda e o vestiário vai ser mais Vai complicado. chegar no próximo Tava programa, Tava tela feliz da pegando vida fogo, indo embora. O ontem. capítulo sofá tava lá no virado. vestiário, meu irmão, é foda. Mas assim, eu tenho confiança que a gente vai dar certo ainda. Eu espero que o público tenha um pouquinho mais de paciência. Eu não tenho paciência com o Vasco, mas eu espero que vocês tenham paciência com o Real Elite. É difícil estar nessa postura de presente pra Real Elite cacete, mas Elite é Capim. isso. A tristeza ela vem aos poucos, porque ela vem quando acaba o jogo, ela vem no vestiário, mas quando acaba a live, mano, pô, aí é uma tristeza. Mas é tá uma tendo uma tristeza situação com o Real Elite, né? Foi jogar com o Funkball, pô, a chacoalhada histórica no Funkball. Agora parece que vai ter uma chacoalhada Não, no o Capim vem agora com 3 seleções E aí? brasileiras de campo. Vai É vir Cristiano Vinícius Júnior, Rodrigo e Ronaldo, Neymar pra jogar Messi contra a e gente. Mbappé. É. Tá? Mas... É hora da seleção? Não, antes vai ter a Julieta com o Douglinhas. Ah. Douglinhas que era aqui do jogo também, Porra. tá? Foi muito bem o Ótimo. Douglinhas. Mais Tá jogando demais na mais um que tá competição. na seleção do campeonato até agora. E aí, tamo com o homem, viu? Artilheiro da competição e primeira vitória. Como assim? Qual é a sensação, menino? Conta pra gente. Primeiramente, boa noite a todos. Cara, uma sensação inexplicável. Tirou a zica, Tava, amigo. tiramos, graças a Deus. Graças a Deus, que a gente tinha falado no vestiário. Deus tá no barco. Às vezes é necessário passar pelos momentos difíceis para que a gente reflita, cada um tem o seu autocrítica para, na sequência, Deus abençoar nós. E nós foi persistente nisso, tivemos fé e graças a Deus, com a luta e o trabalho de todo mundo unido, ganhamos. Maneiro. Pô, o Valeu. Douglinhas é maneiro Da demais, hora cara. O demais. Douglinhas eu tive a oportunidade de conhecer ele no bagagem, assim, é um dos caras que eu mais gosto, assim, nesse meio do futsal. ele joga Joga muita muita bola, gente bola. boa demais. E é um dos protagonistas desse time do Funkball que foi muito bem nessa rodada.